É uma alegria muito, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Acho que eu vou afastar um pouquinho, né? Oi, oi. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de falar com os irmãos sobre o termo santidade, tanto no culto pela manhã quanto na EBD, nós abordamos sobre esse tema. E agora à noite, ainda pensando nesse tema, nós vamos ver, por meio da carta de Tiago, no capítulo 1, dos versos 19 e 27, como nós devemos agir em um momento específico da nossa vida. Por isso, convido que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Nós leremos do verso 19 ao 27. Aliás, eu lerei e peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Tiago 1, do 19 ao 27. Dá um tempo para que todos abram, enquanto isso eu bebo água. Tiago 1, do 19 ao 27, diz assim, a palavra de Deus. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós louvamos a Ti por este momento que estamos juntos para ouvir da Tua palavra. Tua palavra foi aberta e foi lida. E nós pedimos que o Senhor fale por meio da Tua palavra a nós. Nós saímos daqui totalmente transformados por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos trabalhando durante esse dia o tema santidade. E pela manhã nós vimos alguns aspectos da santidade, ou o que nós deveríamos viver por meio de uma vida santa. E pela manhã o meu foco foi mostrar o foco principal foi mostrar como deve ser a santidade na vida de um crente. E o destaque maior foi: nós precisamos viver assim. Mas uma das perguntas que poderiam surgir é: e quando o momento não é propício para viver de forma santa? Ou quando há uma crise, como eu devo lidar? Ou como eu vivo de forma santa em meio a momentos de crise? E a carta de Tiago nos dá algumas lições sobre isso. Tanto é que o tema da nossa mensagem hoje é esse: como agir em momentos de crise? Mas para que a gente entenda um pouco melhor, nós precisamos olhar para o contexto dessa carta. Tiago escreve essa carta, assim como a de Pedro, que nós vimos pela manhã, para um povo que está sendo perseguido. E por conta dessa perseguição, eles estão sofrendo algumas injustiças. E é interessante que o público que Tiago trata nessa carta estão sofrendo características específicas nessa perseguição. Eles eram judeus cristãos. E pelo fato deles serem judeus, eles eram oprimidos pelos gentios.
E pelo fato deles serem judeus cristãos, eles eram oprimidos até mesmo para aqueles judeus que não eram cristãos. Ou seja, a vida daquele povo era regido por meio de uma vida de opressão. Só que essa opressão que eles viviam tinha alguns resultados negativos dentro da igreja. A vida deles refletia em alguns daqueles irmãos. Alguns dos problemas dessa igreja é que eles uniam-se aos irmãos mais ricos, oprimindo os irmãos mais pobres. Outros, existia uma certa briga pela liderança da igreja, principalmente da área do ensino, quem iria ensinar, e existia uma certa divisão em relação a isso. Outros ainda tinham uma mentalidade mundana, tinha uma mentalidade que não refletia com aquilo que ele dizia que era. Ou seja, ele dizia que era cristão, ele dizia que era seguidor de Cristo, mas as suas ações e o que ele pensava não condizia com aquilo que ele reafirmava ser. Fato é que havia muitos problemas naquela igreja. Então, Tiago escreve essa carta para trabalhar estes problemas. Mas o foco central que Tiago traça para que esses problemas sejam resolvidos é por meio da sabedoria. Se os irmãos observarem na leitura dessa carta, Tiago várias vezes vai falar sobre a sabedoria. E o que é sabedoria para Tiago? Para Tiago, sabedoria é o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, para que eu viva de forma sábia, eu preciso viver conhecendo a Cristo Jesus. Mas o texto que nós lemos, Tiago está iniciando esse bloco dele sobre explicação. E é interessante a metodologia que Tiago usa na sua carta. Ela se assemelha até mesmo um pouco com a de Paulo. Porque Tiago traz um ensino, ou ele traz uma regra, e como essa regra deve ser aplicada, ou esse ensino deve ser aplicado na vida cotidiana. E nesse texto onde nós lemos, a regra ou a lição que Tiago está trazendo está do verso 17 até a primeira parte do verso 19. Do verso 16 até a primeira parte do verso 19. Tiago faz como uma espécie de um bloco aqui, fechando esse ensino. E o foco dele nesse ensino é mostrar que, apesar deles sofrerem rejeições, apesar deles sofrerem lutas, essas rejeições ou essas lutas não eram vindas do próprio Deus. Pelo contrário, o próprio Deus tinha dado algo precioso a eles. Eu quero que você volte os olhos ao verso 18, onde ele diz: pois, segundo o seu querer, o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago está afirmando aqui para aqueles irmãos que, ao invés de pensar que a luta, a dificuldade que eles estavam vivendo era Deus sendo mal com eles, pelo contrário, aquilo de bom, aquilo de mais precioso, Deus tinha dado a eles, que é a salvação. Tiago está falando no verso 18 que esse povo tinha uma nova identidade. Esse povo agora era considerado filhos de Deus. E eles tinham que viver com essa esperança no seu coração. E é interessante como Tiago faz isso. Esse termo primícias aqui é muito comum para o judeu. Que para um judeu, primícia é aquilo que é separado, ou a primeira e a melhor parte, que é separado exclusivamente para Deus. E Tiago está usando esse termo para um público judeu para mostrar: vocês são essa parte de Deus. Vocês são a parte que Deus separou para Ele. Por isso, vivam de acordo com essa nova identidade. E como vivemos de acordo com essa nova identidade? Do verso 19 em diante, Tiago vai trabalhar sobre isso. E pensando nessa temática e entendendo como viver em momentos de crise, Tiago nos ensina 3 lições para nós vivermos em momentos assim. E o primeiro deles é, em momentos de crise, nós precisamos viver controlando a ira para não pecar. No verso 19, ele diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Tiago inicia seu momento mais prático nesse bloco, mostrando um padrão de vida. Tiago aqui mostra como o cristão deve viver. E como o cristão deve viver? Pronto ou rápido para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Mas por que Tiago começa seu modo mais prático com
com esse padrão de estilo de vida. Porque ele entende, ele sabe que o contexto que ele está escrevendo não viviam assim. Como eu disse, esses irmãos tinham alguns problemas dentro da igreja por conta de uma falta de maturidade, por uma falta de conhecimento mais profundo do próprio Criador. E um dos aspectos para a falta de maturidade é falar muito e ouvir pouco. Quando você fala demais e ouve pouco, possivelmente você estará sendo ou tomará decisões imaturas. E um contexto comum de nós vermos no nosso cenário é nos debates políticos. Não sei se você já reparou, um debate político, falam-se muito, mas pouco é ouvido naquele lugar. E sabe qual que é o resultado disso? Falar muito e ouvir pouco? Ataques de ira. E nos debates políticos a gente vê agressões verbais, inclusive físicas, né? No último debate de São Paulo nós vimos alguns desses reflexos de falta de maturidade. Tiago identifica isso neste povo. Esse povo está tendo uma vida imatura. Por isso que ele começa, vocês como nova criatura, vocês que agora fazem parte ou foram gerados pela palavra da verdade, vocês têm um novo estilo de vida. Vocês precisam viver prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, eu preciso controlar aquilo que é resultado de uma vida imatura, que é a ira, aqui no caso de Tiago. E ele continua, no verso 20, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ou a ideia aqui é, porque a ira humana não tem capacidade de produzir justiça de Deus. O que Tiago está querendo trazer aqui? Tiago está querendo mostrar que a maneira como eu iro é totalmente diferente da ira de Deus. Como a gente falou pela manhã, a ira de Deus ela é santa e ela é justa. A justiça de Deus é manifestada da maneira mais correta possível, mas a nossa não, porque muitas vezes a nossa ira está sendo motivada ou nós estamos nos irando pela motivação errada. Então, às vezes, a gente pensa que irar contra Deus vai fazer com que Ele mude de ideia, porque a nossa ira é genuína na nossa visão. Mas Tiago está falando, se você ira sendo tardio para ouvir e pronto para falar, isso não produz nada diante de Deus. Ou seja, isso não tem capacidade de gerar nada diante de Deus. Mas o que nós devemos fazer? Seguir esse padrão de vida. Sermos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E aqui tem dois aspectos que nós precisamos ter esse estilo de vida. Primeiro, esse aspecto com os nossos irmãos. Como igreja, nós precisamos ser assim, estar pronto para ouvir a necessidade do meu irmão. Estar pronto para ser o auxílio do meu irmão em momentos de crise, em momentos de aflição. E ser tardio para falar. E muito mais tardio para se irar. Nós precisamos ter esse controle da nossa ira. E às vezes, irmãos, isso é tão difícil para nós, porque nós estamos muito acostumados a vivermos nos irando facilmente. Qualquer coisa nos tira do sério. Nosso irmão falou um negócio que eu não gostei muito, veio meio atravessado, eu desconto com ira. Tiago está nos ensinando que nós precisamos controlar essa ira no nosso coração. Mas também tem um outro aspecto. O que nós precisamos primariamente estar prontos para ouvir é a palavra de Deus. Nosso ouvido precisa estar atento para aquilo que Deus tem a nos falar. Porque se nós estivermos prontos para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, nós saberemos com mais sabedoria controlar a nossa vida ou os nossos ataques de ira. Por isso, Tiago inicia o seu ensino mostrando que em momentos de crise, a primeira coisa, a primeira verdade que eu preciso fazer sobre a minha vida é controlar a minha vida ou a minha ira para não pecar. Então, no verso 21, ele, entendendo e instaurando esse padrão de vida, ele mostra como buscar esse padrão de vida. E ele diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra implantada em vocês. Olha que interessante. Tiago instaura um padrão de vida. Vocês precisam viver assim.
prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas como nós fazemos isso? A ordem é: acolham a palavra da verdade. A ideia, acho interessante, é que no verso 18 ele fala que nós somos gerados na palavra da verdade, e agora ele fala: acolham essa palavra na qual vocês foram implantados, ou na qual vocês foram renascidos nela. Ou seja, ele está falando, para que você viva esse padrão de vida, a palavra de Deus precisa ser o alimento diário da sua vida. Mas note, para que nós cumpramos essa ordem e essa ideia de acolher a uma ordem, há um pré-requisito, início do verso 21. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, antes de eu colocar a palavra de Deus dentro do meu coração e viver de acordo com ela, eu preciso fazer uma limpeza daquilo que está dentro. Tiago está falando, antes de você encher pela palavra da verdade, limpe o seu coração. E olha como ele qualifica o que nós precisamos limpar. Ele diz, deixando toda impureza. Aqui a ideia de impureza é tudo aquilo que o pecado faz, ou tudo aquilo que nós temos em decorrência do pecado dentro do nosso coração. Como eu disse, às vezes, nossos ataques de ira motivados por decisões ou imaturidade do nosso coração. Isso é porque nós temos o coração infectado com o pecado. Então, Tiago está falando, limpa isso. Tira isso de dentro do seu coração. E aí ele coloca ainda, e todo o acúmulo de maldade. A ideia é como se, no decorrer da vida, enquanto eu estou vivendo, eu sou impactado ou infectado por decisões ou por contextos que me levam a pecar. Ele está falando, faça essa limpeza no seu coração, para que aí sim, você acolha com todo o seu coração a palavra da verdade. E é interessante que Tiago dá um enfoque nessa ideia da palavra da verdade, porque ele sabe que é vital para o cristão. Ele não faz isso daqui de uma maneira leviana, falando, se você quiser, tenha a palavra de Deus no seu coração. Não, ele está mostrando que isso daqui, a palavra de Deus, é vital para a sua vida. Sem ela, você não consegue viver o estilo de vida na qual você foi comprado por Deus. Ele está destacando a ênfase de que é amar a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Só assim eu consigo controlar a minha ira ou controlar as minhas motivações pecaminosas. E aqui eu te faço uma pergunta. Como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Como tem sido o seu estilo de vida? Você é uma pessoa que está pronta para ouvir, tardio para falar e muito mais tardio para se irar? Ou você é uma pessoa que não pode ouvir nada, meio atravessado, que já desconta com ira, com ataques de ira? Você não pode, ou você é aquela pessoa que o irmão olha e fala, não vou conversar com fulano, não. Aquela pessoa ali, Deus me livre. Nem sei porque está dentro da igreja, porque de crente parece que não tem nada. Isso é reflexo de uma vida longe da palavra de Deus. Uma vida que não está acolhendo a palavra como algo vital para a sua vida. Se você tem vivido assim, faça essa limpeza no seu coração. Reveja aquilo que você tem sido alimentado. Reveja tudo aquilo que você está colocando dentro do seu coração. Faça uma limpeza daquilo que é ruim. E encha daquilo que é precioso, é vital para a sua vida, que é a palavra de Deus. Mas o texto nos traz uma segunda lição. Como agir em momentos de crise? Primeiro, nós agimos controlando a ira para não pecar. Em segundo, em momentos de crise, nós devemos praticar ou estar praticando a palavra constantemente. Do verso 22 ao verso 25, Tiago enfatiza essa ideia. Primeiro ele fala, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Você precisa encher o seu coração da palavra de Deus. Mas encher não basta, você precisa colocar em prática. Você precisa ter o coração cheio para que a sua vida prática reflita aquilo que está dentro do seu coração. Então ele mostra, do verso 22 ao 25, como nós colocamos em prática, ou ele ilustra isso. No verso 22 ele diz, sejam praticantes da palavra
e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. É como eu disse pela manhã, eu estou com a versão da Ara na cabeça, então às vezes dá uma travada lendo na NA. Mas ele diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Olha que interessante, Tiago está falando, se você que pensa por conhecer a Bíblia, por vir à igreja, por até às vezes ler a palavra, mas não coloca em prática, você está se auto-enganando. O cristão não tem como viver, de fato, como um cristão, se não coloca em prática a palavra de Deus. Note, eu não estou falando que é enganoso estudar a palavra de Deus, isso é vital. Mas se eu falo que estudo, se eu busco estudar e não coloco em prática, eu estou me auto-enganando. Porque uma vida reflete aquilo que está dentro do coração. E se eu não estou praticando, se eu não estou colocando em prática aquilo que a palavra de Deus me ensina, é sinal de que ela não é vital na minha vida. E Tiago mostra isso com 2 exemplos, ou dois personagens que ele ilustra do verso 23 em diante. Ele fala sobre um ouvinte negligente e de um operoso praticante. A ideia do ouvinte negligente, ele ilustra por um homem diante do espelho. E aqui, deixe-me ilustrar para ficar mais claro para nós. Imagine você, ao acordar hoje pela manhã, se olha ao espelho. Possivelmente você não estará nas melhores condições possíveis. Dependendo da noite de sono, poderá estar um pouquinho mais amassado, um pouquinho menos. Mas as marcas do sono estarão no seu rosto. Então imagine você com o cabelo um pouco desarrumado, para aqueles que têm cabelo, né? Um pouco desarrumado, o olho um pouco com remela, o dente sem escovar, você com uma roupa para dormir. Mas você olhou tudo aquilo e fala, bom, acho que eu vou para a igreja desse jeito. E sai e vem para a igreja, do jeito que você acordou. Chega aqui na igreja, talvez a reação dos irmãos não vão ser muito boas. Mas por que não vai ser muito boa? Porque o seu estado não está muito bom para o cenário onde você está. Mas o que aconteceu aqui? O que aconteceu é, você identificou a sua realidade, você viu o estado que você estava, o espelho te revelou isso, mas ao invés de você procurar mudanças, que era arrumar o cabelo, tomar um banho, escovar o dente, você foi negligente para os sinais que o espelho estava te dando. Tiago ilustra isso. Tiago fala, aquele que é ouvinte negligente, ele não percebe os sinais que o espelho está te dando. E a ideia do espelho aqui para Tiago é a própria palavra de Deus. O que é esse ouvinte negligente? Ele sabe que a palavra de Deus dá sinais que ele precisa de mudança. Ele olha que ele precisa mudar, mas ele negligencia esses sinais. E continua a sua vida de uma maneira que ele pensa será melhor. Mas ele traz um outro cenário, no verso 25. Ele diz, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Primeiro ele mostra esse cenário de uma pessoa negligente, que olha os sinais que a palavra de Deus dá a ele, mas ele não busca mudança. Ele deixa esses sinais de lado e vive a sua vida se auto-enganando. Mas agora ele fala de uma outra pessoa. Aquele que se atenta. E acho interessante que esse termo, atenta bem, na língua grega, é como se fosse assim. Eu chego mais perto do espelho para ver com mais detalhe. Eu estou tão próximo que eu vejo aquele sinalzinho que precisa ser corrigido. Esse é o operoso praticante da palavra de Deus. Esse deve ser a nossa maneira de lidar com a palavra de Deus. Ao nos aproximarmos dela, ela vai mostrar aquilo que precisa ser mudado. Mas eu vou não somente aproximar, eu vou estar mais próximo. Eu vou cada vez mais deixar com que a palavra de Deus revele aquilo que precisa ser mudado e mudo. Não deixo apenas que os sinais mostrem o erro, mas eu procuro praticar aquilo que a palavra de Deus me diz. E olha que interessante, no verso 25, ele mostra qual é o resultado da pessoa que faz isso. Esse será bem-aventurado no que realizar.
Tiago está mostrando que uma pessoa que coloca a palavra de Deus em prática, ela terá benefícios quanto a isso. A ideia aqui não é falar que se você coloca a palavra de Deus em prática, você não vai ter mais problema na sua vida, você vai viver de glória em glória, de vitória em vitória. Não é isso. A ideia de bem-aventurado é quando eu coloco a palavra de Deus em prática. Mesmo que eu passe por momentos difíceis, eu tenho a plena certeza que eu não estou só. Eu tenho a plena certeza que Deus está comigo, me ajudando, me guiando, me sustentando em todos os momentos da minha vida. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, Ele estará lá comigo, me confortando, me consolando. Essa certeza é uma bem-aventurança para a vida daquele que pratica. Mas note, isso é privilégio apenas para os que praticam a palavra de Deus. Os negligentes, aqueles que ouvem a palavra de Deus e não colocam em prática, eles não desfrutam desse privilégio que Deus garante. E aqui fica também uma lição para nós. Como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem desfrutado do privilégio que é de ter a palavra de Deus na sua língua materna, de várias versões, que às vezes até complica o pregador. Você tendo acesso a inúmeras, sejam vídeos, sejam podcasts, sejam ferramentas para te ajudar no entendimento da palavra. O que você tem feito diante de todas essas benesses que Deus te dá? Você tem sido ouvinte negligente que sabe dessas coisas, mas não procura mudança? Ou você tem colocado em prática? Ou você tem buscado diariamente ser transformado por meio dessa palavra? Esses dias eu estava vendo no Instagram e apareceu um dos vídeos de um humorista que, apesar de ser uma piada, é algo muito sério o que ele disse. Ele disse que uma vez ele é ateu e ele conversou com um crente. E o crente tentou evangelizar ele. E aí o crente falou, não, lá na igreja que eu vou tem um livro que conta toda a história de vida. Conta o que você precisa fazer, como você precisa viver. É um livro que transforma a vida daquele que conhece. Eu queria que você conhecesse esse livro. E aí o rapaz pergunta, mas você já leu ele todo? Eu falei, não, é muito grande. Não li, não. Domingo eu vou lá, o pastor pega um pedaço do livro, explica, e eu vou logo por isso. Aí ele perguntou, mas e Crônicas de Nárnia, você já leu todo? Vixe, li 3 vezes. Todos os livros. Senhor dos Anéis também. Série e tal, assisti. A série é tão boa que eu assisti 5 vezes. E aí o humorista faz piada com isso, mas isso é um alerta para nós. Quantas vezes nós somos tão fiéis com coisas que não nos edificam? Quantas vezes nós temos séries e filmes que são maravilhosos e a gente assiste e reassiste, decoramos até as falas, nós choramos no mesmo lugar, nós fazemos tudo porque nós amamos aquele filme, aquela série ou aquele livro. Por que nós não temos o mesmo empenho quanto a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus eu leio somente quando o pastor pede para abrir no domingo. Ou quando o meu celular, que eu sou crente, eu tenho a Bíblia online baixada, quando ele aparece lá na notinha, na notificação, o versículo eu leio. Tome cuidado. Se sua vida tem sido assim em relação à palavra de Deus, você tem sido um ouvinte negligente. A minha lição para os irmãos nessa noite é: seja um praticante da palavra. Só assim você consegue lidar em momentos de crise. Só assim você entenderá o que Deus tem para te ajudar nos momentos de crise. Como Deus te conduzirá a lidar com esses momentos de adversidade. Coloque a palavra de Deus em prática. Mas em terceiro e último lugar, como agir em momentos de crise. O texto nos ensina que o cristão deve manifestar ou estar manifestando a religião corretamente. É interessante que o verso 26 e 27 do texto que nós lemos, parece que Tiago muda um pouco de cenário.
Se os irmãos observarem, do verso 19 ao 25, ele está sempre falando sobre a palavra, a palavra, a palavra. E do verso 26 e no verso 26 e 27, ele fala sobre religião. Mas nós precisamos entender a lógica de Tiago. Para Tiago, religião é a manifestação correta da palavra em nós implantada. Ou seja, eu não consigo manifestar uma religião sem antes estar alimentado pela palavra. Observe como ele está trabalhando nesse texto. Primeiro ele fala, coloque ou implante, acolha a palavra de Deus no seu coração, seja alimentado por ela, mas não somente alimente, coloque esse alimento em prática, viva praticando a palavra. Aquilo que ela precisa falar com você, você ouve. Aquilo que você precisa mudar mediante ela, você muda. Mas agora ele fala, fazendo isso, faça também com o seu próximo. Isso é a verdadeira ou a correta religião, manifestação da religião para Tiago. E ele mostra isso no texto fazendo um contraste. No verso 26 ele mostra a religião falsa ou a religião vã. E no verso 27, a religião verdadeira. No verso 26 ele diz, se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Observe como Tiago trabalha. E é interessante aqui. Primeiro ele fala, se alguém supõe ser, ou seja, ele pensa que é, mas não é. Ele supõe ser religioso. Mas por que ele supõe ser religioso? Porque ele não tem controle da sua língua. Por isso que ele diz, e não refreia a sua língua, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. O que Tiago quer mostrar aqui? Se você diz ser crente, mas tem a língua maior que a boca, tome cuidado, você está se enganando. Você está se enganando. E é interessante que a lógica de Tiago é simples aqui. Se a pessoa não tem controle da própria língua, como é que ela vai ter controle do restante do seu corpo, das suas ações? A língua aqui para Tiago é a ideia, e ele vai exemplificar isso melhor no capítulo 3, ela é poderosa porque ela pode causar diversos danos em meio à igreja, mas é um órgão que pode ser controlado e deve ser controlado. Ele está falando, se você é cristão, você é crente e não controla a sua língua, você está se auto-enganando. A sua religião é vã. A sua religião não tem sentido. Por quê? Porque na sua cabeça faz sentido, mas aos parâmetros de Deus, ela é enganosa. Mas ele mostra a verdadeira religião no verso 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta. E aqui é interessante, que primeiro ele fala, a religião pura e sem mácula, ou seja, a verdadeira religião, ela não é impactada ou infectada pelo engano, em comparação com a religião falsa. A religião falsa, ela tem pontos de verdade ou entendimentos de verdade junto com aquilo que é falso. Por isso que a pessoa supõe ser, ela está se auto-enganando. Mas a religião verdadeira não, ela é pura e sem mácula. Por quê? Porque ela é primeiramente uma relação com Deus. Por isso ele diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Ou seja, a manifestação da correta religião, em primeiro lugar, é uma relação com o próprio Deus. Eu manifesto a minha religião quando eu tenho íntima relação com Deus. Porque se eu tenho íntima relação com Deus, eu saberei lidar, ou saberei ter íntima relação com o meu próximo. Mas ele mostra, ou ele categoriza essa verdadeira religião em dois grupos. O primeiro é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Primeiro ele diz, você manifesta a verdadeira religião visitando os órfãos e viúvas. O que seria isso para o contexto? Lembre-se, como eu disse no início, Tiago está escrevendo essa carta para um povo que está fugindo, um povo que está sofrendo perseguição. E no contexto de perseguição, no contexto de guerra, muitos homens morriam por conta de guerras ou de dificuldades que eles enfrentavam. E com isso, suas famílias ficavam órfãos, as suas esposas viúvas. E para o cenário da época, não era comum ter um sistema governamental de acessibilidade ou de sustento para essas pessoas. Então, elas eram descartadas. Essas pessoas eram deixadas de lado, a ponto de passar fome, sofrer, inclusive algumas até morrerem por necessidade.
E o pior, estava acontecendo isso dentro da igreja. Alguns irmãos, algumas viúvas, alguns órfãos estavam sendo deixados de lado e não estavam sendo atendidos pelos irmãos. Tiago mostra, você manifesta a sua verdadeira religião, em primeiro lugar, ajudando esse povo. E é interessante o verbo que ele usa aqui, o verbo visitar. Porque esse verbo tem algumas características muito interessantes e implicações para nós hoje. Primeiro, esse verbo, ele quer trazer uma ideia de que essa visitação ou essa assistência, ela deve ser constante. Não é assim, o meu irmão está precisando de um auxílio, eu ajudei, pronto, fiz minha parte. Ganhei minha estrelinha no céu. Fiz minha parte de crente. Não é isso. Ele está falando, constantemente você precisa estar ajudando aquele que necessita. E uma das traduções para esse verbo é literal, né? Procurar alguém ou visitá-lo. Ou seja, a iniciativa não parte daquele necessitado, mas daquele que ajuda. Ou seja, a maneira como eu auxilio meu irmão não pode ser apenas uma maneira reativa. Eu preciso ser ativo na ajuda do meu próximo. Eu preciso estar atento à necessidade do meu irmão dentro da igreja. Eu preciso saber se o meu irmão está precisando de ajuda e ajudá-lo, e procurar ajudá-lo. Mas uma terceira característica é que esse mesmo verbo é usado no Novo Testamento para mostrar como Deus visita o seu povo, encorajando, fortalecendo e ajudando. Essa é a ideia que Tiago quer trazer aqui. O auxílio não é apenas aquele monetário ou de mantimentos. Eu preciso ajudar o meu irmão encorajando ele. Eu preciso ajudar o meu irmão fortalecendo ele no momento da angústia. Eu preciso ajudar o meu irmão no momento da aflição. Esse é o papel do cristão. E aqui eu te faço uma pergunta. Como tem sido a sua manifestação da religião com o seu próximo? Como igreja, como você tem ajudado o seu irmão? Você tem estado atento à necessidade do próximo? Vocês têm estado atento com o que o seu irmão está precisando? Ou você está apenas atento para o erro do seu irmão e está pronto para contar para o outro? Falar, fulano, você não sabe o que eu descobri. O Zé fez isso, isso e isso. E agora? Vou contar para Cicrano. Eu vou lá em Cicrano e falo, você não sabe o que o Zé fez? Isso não está ajudando o seu irmão. Ao invés disso, você teria que ir lá no Zé e falar, Zé, estou aqui para te ajudar. Estou aqui para ajudar como irmão. Como tem sido o seu relacionamento como igreja? Você tem, ou você sabe como está sendo a vida dos seus irmãos? Meus queridos, nós vivemos em dias onde um dos maus desse século é depressão, crise de ansiedade, momentos onde a mente é conturbada. E às vezes irmãos nossos estão sofrendo com isso. E sabe qual que é a nossa reação diante disso? É apenas a inércia. A gente não faz nada. Tome cuidado. Esteja atento com a necessidade do seu próximo. Essa é a correta ou é a verdadeira maneira de manifestar a religião. Só assim eu estarei corretamente cumprindo com a ordem de Deus. Nós, como corpo, precisamos ajudar um ao outro. Nós, como corpo, precisamos estar atento com a necessidade do outro. E uma dica fica aqui. Quando você descobrir algo ruim do seu próximo, no momento que vir na sua cabeça a vontade de falar para outro, fale para Deus. Ore a Deus. Em vez de querer fazer fofoca, converse com Deus. Peça que Deus te use para ajudar o seu irmão neste momento difícil. Fulano foi pego em adultério. Ao invés de você chegar e querer falar para os outros, peça a Deus, Deus, me ajude a lidar com isso. Me ajude a ser bênção na vida do meu irmão neste momento. Seja por meio de palavras, seja por meio de ações, mas faça o papel de cristão. Manifeste a verdadeira religião com o seu próximo. Mas a segunda característica que Tiago traz aqui é, primeiro, é visitar os órfãos e as viúvas, e segundo é guardar-se incontaminado do mundo. Tiago mostra que, primeiro, eu preciso manifestar a verdadeira religião com o meu próximo, e agora eu preciso manifestar a verdadeira religião no meu relacionamento com Deus.
A ideia de mundo para Tiago é tudo aquilo que se refere à vida de pecado, aquilo que está distante de Deus. Ele não está falando do mundo no contexto geográfico, ele não está falando a gente manter-se incontaminado deste mundo, mas ele está falando toda a manifestação de pecado. Isso eu preciso viver totalmente afastado. E a ideia desse verbo guardar-se é uma ideia de constantemente, ou seja, eu preciso estar me autopoliciando todos os dias, eu preciso fazer isso constantemente e é de forma radical. Eu preciso guardar totalmente o meu coração. Eu não posso brincar, e aí se sai, complica. Eu não posso brincar com o meu coração e falar, não, vou deixar para domingo. Domingo eu guardo o meu coração bonitinho, mas durante a semana eu sou infectado com as coisas do pecado e não me atento quanto a isso. Tiago está falando que a vida do cristão tem que ser uma guarda ou buscar manter-se incontaminado de forma radical. Eu preciso entender que minha vida cristã tem que ser levada a sério. Não pense que momentos do domingo é suficiente para uma vida cristã robusta. Eu preciso estar diariamente em relação com Deus. Por isso que você vai sempre ouvir, seja do Caio, seja do pastor Marioto e de outras pessoas aqui, a ênfase deles. Leiam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus, tenham relacionamento com Deus por meio dessa palavra, tenham relacionamento com Deus por meio da oração, porque isso é vital para a sua vida. Eles não estão falando isso porque não tem mais nada a falar, é porque isso é vital para a nossa vida. Não tem como viver um relacionamento com Deus sem íntima relação por meio da palavra e da oração. Só assim eu me guardo incontaminado com este mundo. Nós sofremos vários impactos, nós sofremos várias tentações neste mundo, mas eu preciso ter uma decisão radical contra ele. Eu preciso decidir firmemente não se contaminar. E eu faço isso quando eu estou acolhendo a palavra de Deus, praticando ela constantemente na minha vida e manifestando corretamente essa religião. Mas se nós pudéssemos resumir, ou resumindo a ideia de religião, o próprio Cristo fez isso. Quando ele diz, ou ele resume os 10 mandamentos em 2. Quando ele diz, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Como eu amo a Deus de todo o meu coração e toda a minha alma, guardando-me incontaminado do mundo. E como eu amo o meu próximo como a mim mesmo, ajudando ele no momento da aflição, visitando, cuidando, encorajando. E esse ensino de Tiago, ou tudo aquilo que Tiago está mostrando aqui para nós temos este conhecimento por meio de Jesus Cristo. Em Cristo nós vemos como essa verdade ela é revelada para nós. Cristo Jesus teve seus momentos de ira nessa terra. Nós temos um relato quando ele chega ao templo e ele vê aquele escarcéu que estava tendo dentro do templo e ele se ira contra aquilo. Mas ele se ira de forma santa, porque a ira de Deus é contra o pecado e a nossa ira deve ser assim também. Ao invés de irarmos contra o nosso irmão que pisou no nosso calo, nós precisamos ter mansidão para cumprir neste momento. Mas contra o pecado, nós temos que ter uma decisão radical e se irar contra ele. Nós não podemos fazer combinados com o pecado. Nós não podemos ter relacionamento com o pecado. Nós precisamos cumprir radicalmente, ou nós precisamos ter radicalmente uma separação desse pecado. E nós só conseguimos fazer isso com Deus, com Cristo Jesus em nossa vida. Talvez você pode olhar para isso e falar, é difícil. Não sei se eu consigo. Mas o próprio Cristo diz lá em Mateus 11:29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. No momento que você estiver irado, você estiver com vontade de ter ataques de ira, recorra-se a Jesus Cristo. Peça a Ele, porque Ele prometeu, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. Tenha íntima relação com Ele. Peça a Ele, Deus, me dê mansidão. Me ajude a lidar com esse momento de dificuldade. Eu estou com vontade de pegar no pescoço do meu irmão e esganar, mas eu sei que essa não é a vontade do Senhor para mim, por isso me ajude. Tenha esse controle da ira em Cristo Jesus. Mas também, Cristo Jesus foi a personificação do cumprimento da palavra de Deus. Cristo Jesus praticou a palavra de Deus perfeitamente neste mundo. O texto de Hebreus diz que em todas as coisas ele foi tentado, mas sem pecado. Cristo Jesus sofreu tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos, ou que nós já sofremos, ou que um dia nós sofremos, mas ele sofreu sem pecado. Por que ele fez isso? Para nos mostrar que nele nós podemos alcançar esse descanso, este alvo para segui-lo. Ele é o nosso representante, por meio dele, ao olharmos para ele, para as verdades dele, eu posso entender. Eu preciso e eu posso praticar essa palavra da maneira correta e constante. Por isso, olhe para Cristo e busque nele, todos os dias, o praticar a palavra dele. Não negligencie isso. Tenha uma vida íntima de relação com Deus. E olhe para o padrão mais alto, sim. Pela manhã nós falamos. Deus é o padrão de santidade. Nós precisamos olhar para Ele para sermos santos. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus como o padrão de cumprimento dessa palavra e buscar cumprir essa palavra. E nós precisamos manifestar essa religião corretamente, porque Cristo Jesus manifestou-a corretamente. Quando Ele resume os 10 mandamentos em 2, Ele está mostrando que esse é o cumprimento que Ele fez por nós. Interessante que lá em João 13, Ele repete essa ideia, trazendo um padrão um pouquinho maior. Porque quando Ele fala isso lá em Mateus, Ele fala, amai o próximo como a ti mesmo. Mas lá em João 13 Ele fala, ame o teu próximo assim como eu vos amei. O padrão sobe. O amor que eu tenho que ter com o meu irmão, manifestando a religião corretamente, é o amor de Deus. É o amor que Cristo Jesus teve por mim. E sabe por que Ele faz isso? Porque o amor de Cristo Jesus não se compara com nenhum outro tipo de amor que a gente pode ter com o próximo. Então nós não temos desculpa para falar, mas eu tenho que amar fulano. Fulano é tão difícil. Sabe de uma coisa, você era muito pior que fulano e Cristo morreu numa cruz para o seu lugar. Você fez muito pior que fulano e Cristo não levou isso em consideração no momento que ele foi pregado na cruz. Que desculpa você tem para não amar fulano? Manifeste corretamente a religião, amando o seu próximo como a ti mesmo. E amando a Deus acima de todas as coisas. Amando a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E eu faço isso tendo Deus como prioridade na minha vida. Eu usei o exemplo, assistir série, ler livros não é pecado. Mas a maior parte da minha vida, a maior ênfase para mim precisa ser neste livro, na palavra de Deus. Não negligencie isso. Desfrute das ferramentas que nós temos em nossos dias. Desfrute do privilégio que é ter bons pregadores na internet. Ouça boas palavras. Ao invés de ficar ouvindo notícias das mais desesperadoras que tem, coloque louvores dentro da sua casa. Louve ao Senhor. Achei belo a nossa irmã cantando aqui hoje. Faça isso. Louve ao Senhor de todo o seu coração. Tenha a palavra de Deus no seu coração, não apenas no domingo, quando o pastor abre aqui na frente, mas constantemente. Faça culto doméstico na sua casa. Para aqueles que são pais, não deixe que o inimigo, que este mundo corrompa a mente dos seus filhos. Nós vivemos uma geração que está frontalmente tentando atacar a juventude. Sabe como você resolve isso? Tendo Cristo como centralidade no seu lar. Talvez você esteja passando por adversidades no seu casamento. Sabe como é que você lida nisso? Diante da palavra de Deus. Viva essa palavra no seu coração. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Não fique contaminado com este mundo. Mantenha-se incontaminado com ele. Mas como eu disse, e para concluir, Tiago nos dá 3 lições para vivermos em momentos de crise, em momentos de dificuldade. E eu não sei como está sendo a sua vida hoje. Talvez você esteja passando por um momento de crise. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja até mesmo em relação com os irmãos dentro da igreja. Eu quero te dizer nessa noite que a palavra de Deus nos alerta a lidarmos com esses momentos. Ao invés de termos atitudes pecaminosas agindo com o impulso da ira, nós conseguimos controlar a ira para não pecar. E precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar em prática todos os dias a palavra de Deus, para termos combustível para vivermos essa vida tão difícil, que nos vai trazer momentos de crise. E nós precisamos manifestar corretamente essa religião. E sabe por que isso é importante e é uma ordem para nós? Porque nós somos novas criaturas. Verso 18 diz que pela palavra de Deus nós somos gerados. E nós precisamos viver por conta dessa palavra gerada no nosso coração. Nós precisamos viver entendendo isso não como um peso, não como um desafio, mas como um privilégio. Porque ser cristão é um privilégio. Porque no momento da crise, você tem quem recorrer. E sabe quem você vai recorrer? O Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem todas as coisas, ou Ele pode te ajudar em todas as circunstâncias. Às vezes, Deus não vai te livrar da circunstância, porque Ele está usando a circunstância para mudar você. Mas em todos esses momentos, Ele estará presente com você. E essa é a garantia maior que nós podemos ter. A presença de próprio Deus nos sustentando e nos cuidando. Por isso que viver essas lições se torna uma ordem mais prazerosa de cumprir, porque ela vem do próprio Deus e nós somos comprados por Ele. Mas para encerrar, eu quero que você, nessa noite, saia daqui motivado pela palavra e disposto a mudar aquilo que precisa ser mudado em sua vida. Talvez você esteja vivendo momentos de crise que esteja te fazendo viver de forma que não glorifique a Deus. Este é o momento de você pedir perdão a Ele, reconciliação a Ele, pedir que Ele te ajude a lidar com estes momentos. Quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos neste momento e peça ao Senhor para te ajudar a controlar a sua ira, que você consiga praticar a palavra corretamente e constantemente, e que você seja de fato um cristão que manifeste a religião corretamente. Quero convidar o pastor Marioto aqui à frente para fazer essa oração por nós. Enquanto ele venha, faça uma oração ao Senhor, reflita sobre sua vida. Pai, te louvamos por Tua palavra, pelo privilégio de ouvirmos Tua voz essa noite e pedimos que, mais do que um conhecimento, essa palavra possa se tornar um desafio para nós, um desafio de sermos como o Senhor nos ensina a ser, ainda que com nossas limitações e falhas, mas que nós possamos viver o Teu Evangelho de uma forma completamente voltada à Tua glória, à Tua verdade, à Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Deus, e nos abençoa para que sejamos não apenas ouvintes da Tua palavra, mas possamos a cada dia praticá-la para a glória do Teu nome, Deus. Te louvamos, Deus, pela vida do Pacheco, pelo ministério que o Senhor tem dado a ele, por todo esse caminho que o Senhor tem conduzido para
esse ministério e para o teu chamado, que o Senhor possa continuar a abençoá-lo, a usá-lo e a edificá-lo, para que tua igreja seja abençoada através da sua vida e do seu ministério. Te louvamos pela bondade e graça do Senhor em tê-lo aqui conosco essa noite e compartilhar conosco da tua palavra. Pai, nos dá uma semana abençoada, que glorifique o teu nome, que nos dê oportunidades de vermos a tua graça, bondade e misericórdia sobre nós, e que a cada percalço no nosso caminho nós possamos nos lembrar do teu cuidado e da tua bondade. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém.